O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Parágrafo único. O prazo fixado no caput fica prejudicado nos casos de justificação administrativa ou outras providências a cargo do segurado, que demandem a sua dilatação, iniciando-se essa contagem a partir da data de conclusão das mesmas. Artigo 175. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, independentemente de ocorrência de mora e de quem lhe deu causa, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido pelo mesmo índice utilizado para o reajustamento dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Artigo 176. A apresentação de documentação incompleta não constitui por si só motivo para a recusa do requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata o caput, o INSS deverá proferir decisão administrativa com ou sem análise de mérito em todos os pedidos administrativos formulados e, quando for o caso, emitirá carta de exigência prévia ao requerente. Parágrafo 2º. Encerrado o prazo para cumprimento da exigência, sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente, o INSS, inciso 1, decidirá pelo reconhecimento do direito, caso haja elementos suficientes para subsidiar a sua decisão. Ou, inciso 2, decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes ao reconhecimento do direito nos termos do disposto no artigo 40 da Lei 9.784. Parágrafo 3º. Não caberá recurso ao CRPS da decisão que determine arquivamento do requerimento sem análise de mérito, decorrente da não apresentação de documentação indispensável ao exame do requerimento. Parágrafo 4º. Caso haja manifestação formal do segurado no sentido de não dispor de outras informações ou documentos úteis diversos daqueles apresentados ou disponíveis ao INSS, será proferida a decisão administrativa com análise de mérito do requerimento. Parágrafo 5º. O arquivamento do processo não inviabilizará a apresentação de novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da data de apresentação da nova solicitação. Parágrafo 6º. O reconhecimento do direito ao benefício com base em documento apresentado após a decisão administrativa proferida pelo INSS considerará como data de entrada do requerimento a data de apresentação do referido documento. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se aos pedidos de revisão e recursos fundamentados em documentos não apresentados no momento do requerimento administrativo, e quanto aos seus efeitos financeiros, aplica-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 347. Artigo 176-A. O requerimento de benefícios e de serviços administrados pelo INSS será formulado por meio de canais de atendimento eletrônico, observados os procedimentos previstos em ato do INSS. Parágrafo 1º. O requerimento formulado será processado em meio eletrônico em todas as fases do processo administrativo, ressalvados os atos que exijam a presença do requerente. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, caso o requerente não disponha de meios adequados para a apresentação da solicitação pelos canais de atendimento eletrônico, o requerimento e o agendamento de serviços poderão ser feitos presencialmente nas agências da Previdência Social. Artigo 176-B.
O INSS poderá firmar acordo de cooperação técnica com entes públicos e demais entidades para fins de geração e recebimento de requerimentos de benefícios. Artigo 178-C. O requerente poderá, enquanto não proferida a decisão do INSS e por meio de manifestação escrita, desistir do requerimento formulado, nos termos do disposto no artigo 51 da Lei 9.784. Parágrafo 1º. Havendo vários interessados, a desistência que se refere ao caput atinge somente quem a tenha formulado. Parágrafo 2º. A desistência do requerimento não impede o INSS de analisar a matéria objeto do requerimento para fins de uniformização do entendimento, de forma geral e abstrata, ou para efeito de apuração de irregularidade. Artigo 176-D. Se na data de entrada do requerimento do benefício o segurado não satisfizer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los em momento posterior, antes da decisão do INSS, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, que será fixada como início do benefício, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. Artigo 176-E. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente, ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Parágrafo único. Na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que este manifeste expressamente a sua opção pelo benefício, observado o disposto no artigo 176-D. Artigo 178. O pagamento mensal de benefícios de valor superior a 20 vezes o limite máximo de salário de contribuição deverá ser autorizado expressamente pelo gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social, observada a análise da divisão ou serviço de benefícios. Parágrafo único. Os benefícios de valor inferior ao limite estipulado no caput, quando do reconhecimento do direito de concessão, revisão e manutenção de benefícios, serão supervisionados pelas agências da Previdência Social e divisões ou serviços de benefícios, sob critérios pré-estabelecidos pela direção central. Artigo 179. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele ministrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erro material na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário e seu representante legal ou o seu procurador para apresentar defesa, provas ou os documentos dos quais dispuser no prazo de, inciso 1, 30 dias no caso de trabalhador urbano, ou, inciso 2, 60 dias no caso de a linha A, trabalhador rural individual, a linha B, trabalhador rural avulso, a linha C, agricultor familiar, ou, a linha D, segurado especial. Parágrafo 2º. A notificação a que se refere o parágrafo 1º será feita preferencialmente, inciso 1, por rede bancária, conforme definido em ato do INSS. Inciso 2, por meio eletrônico, por meio de cadastramento prévio, na forma definida em ato do INSS, a ser realizado por procedimento, em que seja assegurada a identificação adequada do interessado. Inciso 3, por via postal, por meio de carta simples destinada ao endereço constante do cadastro do segurado que requereu o benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente de sua notificação. Inciso 4. Pessoalmente, quando entregue ao interessado em mão. Inciso 5. Por edital,
na hipótese de o segurado não ter sido localizado por meio de comunicação a que se refere o inciso 3. Parágrafo 3º. A defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou na agência da Previdência Social do domicílio do beneficiário. Parágrafo 4º. O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses. Inciso 1. De não apresentação da defesa no prazo estabelecido no parágrafo 1º. Inciso 2. De defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS. Parágrafo 5º. O INSS notificará o beneficiário quanto à suspensão do benefício, de que trata o parágrafo 4º, que disporá do prazo de 30 dias, contado da data de notificação para a interposição de recurso. Parágrafo 6º. Decorridos o prazo a que se refere o parágrafo 5, sem que o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador apresente recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados, o benefício será cessado. Parágrafo 7º. Para fins do disposto no caput, o INSS poderá realizar recenseamento para atualização do cadastro dos beneficiários e verificação dos benefícios administrados pelo INSS, observado o disposto nos incisos 3, 4 e 5 do parágrafo 8º. Parágrafo 8º. Aqueles que receberem benefícios realizarão anualmente a comprovação de vida nas instituições financeiras, por meio de atendimento eletrônico, com uso de biometria ou por outro meio definido pelo INSS, que assegure a identificação do beneficiário, observada as seguintes disposições. Inciso 1. A prova de vida e a renovação de senha serão efetuadas por aquele que receber o benefício, que deverá ser identificado por funcionário da instituição, quando realizadas nas instituições financeiras. Inciso 2. O representante legal ou o procurador do beneficiário legalmente cadastrado no INSS poderá realizar a prova de vida no INSS ou na instituição financeira responsável pelo pagamento. Inciso 3. A prova de vida de segurados com idade igual ou superior a 60 anos será disciplinada em ato do INSS. Inciso 4. O INSS disporá de meios, incluída a realização de pesquisa externa, que garantam a identificação e o processo de prova de vida para pessoas com dificuldade de locomoção e idosos acima de 80 anos que recebam benefícios. Inciso 5. O INSS poderá bloquear o pagamento de benefício encaminhado às instituições financeiras, até que o beneficiário atenda à convocação para a realização de prova de vida, permitida a liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. Parágrafo 8º. A prova de vida para quem reside no exterior, a ser encaminhada obrigatoriamente ao INSS, deverá ser realizada nas embaixadas ou nos consulados brasileiros no exterior ou por meio de apostilamento de documento definido pelo INSS para esse fim. Parágrafo 9. O recurso de que trata o parágrafo 5 não terá efeito suspensivo. Parágrafo 10. Apurada irregularidade, recorrente ou fragilidade nos procedimentos, reconhecida na forma prevista no caput ou pelos órgãos de controle, os procedimentos de análise e concessão de benefícios serão revistos de modo a reduzir o risco de fraude e concessão irregular. Parágrafo 11. Para fins do disposto no parágrafo 8º, preservados o sigilo e a integridade dos dados, o INSS, inciso 1, terá acesso aos dados biométricos, mantidos e administrados pelos órgãos públicos federais. Inciso 2, poderá ter, por meio de convênio, acesso aos dados biométricos, hospedados em sistemas. A linha A da Justiça Eleitoral. A linha B de outros entes federativos.